Pessoal, como vão? Boa noite. Hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2020, nosso encontro de número 52. Ontem nós falamos, no final do nosso bate-papo, sobre propedêutica. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quem não tem o hábito de usar esse termo, já anota ele aí, entenda bem, começa a utilizar. Procure ir acrescentando tudo que a gente fala aqui no seu dia a dia. E aí você vivencia, fica bem mais fácil, né? Propedêutica é aquele requisito básico, né? É aquele necessário para você fazer alguma coisa. É o corpo de ensinamentos introdutórios ou básicos de uma disciplina, ciência preliminar, introdução. Também é entendido como conjunto de estudos nas áreas humana e científica que precedem, como fase preparatória e indispensável, os cursos superiores de especialização profissional ou intelectual. Propedêutica é um termo histórico originário do grego, que significa ensinar previamente, ensinar antes. Trata-se de um curso ou parte de um curso introdutório de disciplina, que pode ser em artes, ciências, educação e por aí vai. É o que provém ensinamento preparatório ou introdutório, os chamados conhecimentos mínimos. Alguém ia para um combate numa certa época e ele tinha que ter uma espada para ele poder se defender, para ele poder abrir no caminho, para ele poder se virar. Em outras épocas foi mudando esse instrumento de combate, né? E o nosso instrumento para pensar bem, a nossa espada, é a lógica. O termo lógica vem de uma palavra grega que significa razão. A lógica é, de fato, a ciência das leis ideais do pensamento e a arte de aplicá-las corretamente à procura e à demonstração da verdade. Então, colocamos que a lógica é uma ciência, ou seja, é um sistema de conhecimentos certos, fundados em princípios universais. E nisto, a lógica filosófica é diferente da lógica espontânea ou empírica. Tá? Porque a lógica natural nada mais é do que uma aptidão inata do espírito para usar corretamente as faculdades intelectuais, mas sem ser capaz de justificar racionalmente, recorrendo aos princípios universais, as regras do pensamento correto. Então, ciência das leis ideais do pensamento, por quê, né? A lógica pertence, por isto, à filosofia normativa, porque não tem por fim definir o que é, mas o que deve ser. O que devem ser as operações intelectuais para satisfazer às exigências de um pensamento correto. Ela estabelece as condições, não de existência, mas de legitimidade. Falamos na definição que a lógica é também uma arte, ou seja, um método que permite a fazer bem uma obra seguindo e segundo certas regras, né? A lógica, ao mesmo tempo que define as leis ideais do pensamento, estabelece as regras do pensamento correto, cujo conjunto constitui uma arte de pensar. E como o raciocínio é a operação intelectual que implica todas as outras operações do espírito, define-se muitas vezes a lógica como a ciência do raciocínio correto. A lógica tem por fim a procura e a demonstração da verdade, porque a procura e a demonstração da verdade são o fim da inteligência e, em consequência, da lógica, enquanto define as condições de validade das operações do espírito. Então, nós comentamos qual a importância da lógica, né? Do raciocínio lógico. E falamos que é indispensável que o ser humano tenha um raciocínio lógico para organizar os pensamentos e assim obter bons e ótimos resultados
em suas atividades diárias. Colocamos também que é muito importante saber usar da lógica na prática, pois todas as pessoas coerentes têm, obrigatoriamente, o desejo de pensar, falar, escrever e agir de maneira correta. Tá? O estudo da lógica na filosofia aplica-se na maioria dos seus principais ramos: metafísica, ontologia, epistemologia, ética. Na matemática, estudam-se as formas válidas de inferência de uma linguagem formal. Na ciência da computação, a lógica é uma ferramenta indispensável. Nós não teríamos o que nós temos hoje de computação, possivelmente nós não estaríamos aqui conversando uns com os outros se não fosse pela lógica. Nós não devemos exagerar e nem depreciar a importância da lógica em nenhum dos aspectos, principalmente a empírica. Né? Então, normalmente, as pessoas associam a lógica apenas à matemática. Mas não é verdade, porque ela se aplica a todas as situações do cotidiano e de todas as ciências. Né? A gente vai estudar um pouco mais e percebemos uma necessidade de aprofundar-nos no mundo da pesquisa, entender e decifrar como se pode, através do raciocínio lógico, tomar decisões inteligentes. E com isso obter um dia prazeroso, com todas as atividades necessárias do dia a dia cumpridas. Né? A lógica, pessoal, é muito abrangente, digna de muitas pesquisas, porque ela se aplica a todas as ciências, a todo o conhecimento humano. É o estudo da própria condição de pensar, né? Do próprio pensamento. E observa-se nas etapas seguintes ao estudo da lógica que o raciocínio pode ser correto ou incorreto. O seu estudo ultrapassa os limites da percepção, uma vez que o ser humano é extremamente complexo. Segundo várias pessoas aí, Forbellone, Epperchaber, a lógica e a ilógica necessariamente nos acompanham. Quando falamos ou escrevemos, estamos expressando o nosso pensamento. Logo, precisamos usar a lógica nessas atividades. Esses pensadores que eu citei mencionam ainda que a lógica relaciona-se com a correção do pensamento. É também a arte de bem pensar. É a ciência das formas do pensamento, visto que a forma mais complexa do pensamento é o raciocínio. A lógica estuda a correção do raciocínio. Ela estuda ensinar e colocar ordem no pensamento. Né? Coppi, por exemplo, um outro pensador, ele afirma que a lógica é o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto. A lógica é a correção do pensamento, é a ciência das formas de pensar. Né? Ela estuda a correção do raciocínio, é a arte que nos faz proceder com ordem, facilmente e sem erro, ao próprio ato da razão. E se formos pensar nos dias de hoje, a tecnologia avança muito rapidamente. E em pouco tempo, os aparelhos de última geração estarão ultrapassados. A ideia é que todos tenham pensamentos lógicos para acompanhar as mudanças em tão pouco espaço de tempo. Então, para essa geração que está aí, é muito fácil adaptar. Mas quem vem das anteriores, muita gente tem uma dificuldade imensa, né? Então, para que ter um raciocínio lógico? Um raciocínio lógico converge sempre em atitudes inteligentes no cotidiano, proporcionando um dia agradável e organizado. Primeiro faz-se necessário saber a definição correta de lógica e do raciocínio lógico. Então, a gente está insistindo um pouquinho nesse ponto, só para ficar mais claro. Vamos falar um pouquinho da lógica empírica. Podemos chegar, e chegamos muitas vezes à verdade, sem o auxílio da lógica científica, sobretudo quando as operações intelectuais não comportam uma grande complexidade. Neste caso, é suficiente a lógica espontânea, da qual a lógica filosófica é tão somente um aperfeiçoamento metódico. Leibniz, ele dizia com razão que as leis da lógica não são mais do que as regras do bom senso
colocadas em ordem e por escrito. Então, todas as pessoas, normalmente, têm um mínimo de bom senso ao agir, né? Então, a pessoa, poxa, eu sempre fiz isso que vocês vão aprender, que vocês estão aprendendo, e eu nunca estudei para isso. Sim, ela faz aquilo. Ela faz de uma forma, digamos assim, até meio que inconsciente. Então, ela pode fazer uma vez, duas, numa terceira ela não faz, porque ela não tem uma clareza daqueles detalhes, né? Então, essa é a lógica empírica. Todo mundo tem um mínimo de bom senso. E a lógica científica, a lógica filosófica, né? É isso aí colocado em ordem, por escrito, bonitinho, já peneirado, como nós falamos ontem, com relação ao Sensei Funakoshi, né? A lógica científica, então, vamos falar um pouquinho sobre ela. Mas se o bom senso é sempre necessário, nem sempre é suficiente. Se pode observar espontaneamente as regras de um pensamento correto, temos ainda mais probabilidade de o fazer quando essas regras são conhecidas e familiares. Além disso, não se trata unicamente de conhecer a verdade. É necessário afastar as dificuldades e refutar os erros. E o bom senso aí encalha muitas vezes, porque ignora as causas de erro e os processos sofísticos. Muitas vezes a gente tem um raciocínio ou nos apresenta um raciocínio e ele é extremamente correto, mas ele não é verdadeiro, ele é falso. E mesmo a gente sentindo isso, intuindo isso, não dá para saber onde é que está o erro, não dá para argumentar. Então fica difícil, né? E aí você tem que engolir aquele argumento mesmo a contragosto. Enfim, o bom senso pode tirar de uma verdade as consequências mais imediatas. Mas da mesma forma que não sabe elevar-se aos princípios universais, não sabe descer às consequências remotas. A lógica é então necessária para tornar o espírito mais penetrante e para ajudá-lo a justificar suas operações, recorrendo aos princípios que fundam a sua legitimidade. Então, nós colocamos que existe uma lógica empírica e a lógica científica, né? E a diferença é que a segunda, ela tem uma série de regras que é fundamental que a gente memorize, decore e entenda para poder utilizar frequentemente de forma automática. Vamos falar agora da divisão da lógica. Nós já vimos que a lógica quer estabelecer as condições a que as operações intelectuais devem satisfazer para serem corretas. Essas condições podem ser agrupadas em duas grandes categorias. Existem, de início, as condições que asseguram o acordo do pensamento consigo mesmo, a abstração feita de todo dado particular, de tal sorte que elas sejam válidas universalmente, para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer época, e não apenas na casa de um de vocês. Então, existem a seguir as condições que decorrem das relações do pensamento com os objetos diversos a que se pode aplicar. Daí as grandes divisões da lógica. São duas divisões só, é bem simples. Nós temos a lógica formal ou menor. É a parte da lógica que estabelece a forma correta das operações intelectuais. Ou melhor, que assegura o acordo do pensamento consigo mesmo, de tal maneira que os princípios que descobre e as regras que formula se aplicam a todos os objetos do pensamento, quaisquer que sejam. Ora, como as operações do espírito são em número de 3, a apreensão, o juízo e o raciocínio. Então, a lógica formal compreende normalmente 3 partes, que tratam da apreensão da ideia, do juízo e da proposição, do raciocínio e da argumentação. Tá? Então, é extremamente simples se for partir daí. Nós já vimos várias coisas sobre a ideia, um pouquinho sobre a imagem. Vamos rever novamente, isso vai ficar muito fácil, muito simples. Segunda divisão, nós temos a lógica material ou maior. É a parte da lógica que determina as leis particulares e as regras especiais que decorrem da natureza dos objetos a conhecer.
Ela define os métodos das matemáticas, da física, da química, das ciências naturais, das ciências morais e por aí vai. São outras tantas lógicas especiais, né? A lógica maior, podemos ligar o estudo das condições da certeza. Não adianta só falar isso é verdadeiro, tem que ter certeza. Assim como dos sofismas pelos quais o falso se apresenta sob a aparência do verdadeiro. Essas questões não se confundem absolutamente com aquelas de que trata a crítica do conhecimento. Então, a gente vai estudar também essa crítica do conhecimento, já fora do campo lógico, né? Não se cuida, evidentemente, em lógica, senão de definir, de um ponto de vista formal, o que são de direito à verdade e o erro e quais são as condições de direito da certeza. Enquanto que a crítica do conhecimento tem por objeto resolver a questão de saber se de fato nossas faculdades de conhecer são capazes de atingir a verdade. Tá? Então, olha que coisa maravilhosa. A gente parou um pouquinho mais nessa introdução, falando da propedêutica, mostrando a necessidade desse conhecimento para adquirir qualquer outro depois com segurança. Né? E não só verificar a forma, se está correto, se está certo ou se está errado, mas ainda do conteúdo, para avaliar se aquilo é verdadeiro ou falso. E é uma coisa assim que tem que aprofundar um pouquinho, porque há quem afirme que a verdade está nas coisas, enquanto que, logicamente, se afirma sempre que a verdade está na proposição. Né? Então, é muito interessante a gente aprofundar para entender isso aí. Então, a lógica é a ciência e arte que estuda o raciocínio correto e verdadeiro. Vamos falar que ciência é aquilo metódico, bonitinho, que visa facilitar a nossa vida. Então, se utilizarmos a lógica como ciência, ela vai facilitar a nossa vida, porque rapidamente a gente vai chegar a uma conclusão e poder avaliar uma situação. Falei que a ciência é arte. O objeto da arte, na maior parte das vezes, é nos dar prazer, né? A função dela é nos dar prazer. E quando você consegue utilizar a lógica como ciência, você sente esse prazer característico da arte, do contato com o belo, o fluido, né? E ao colocarmos que estuda o raciocínio correto e verdadeiro, nós estamos falando com relação à aparência e com relação ao conteúdo. Nas próximas aulas vamos voltar a essa definição, porque ficou faltando aí nessa definição clarear um pouquinho o que é o raciocínio. E a gente vai fazer isso, possivelmente, na próxima aula. Pessoal, fiquei muito feliz em tê-los aqui novamente. Espero que amanhã a gente esteja novamente reunidos, né? Dando sequência e ampliando o nosso leque de informações. Oyasumi Nasai. Oyasumi Nasai. Matashi tá. Matashi tá. Vamos lá, Adriano. Vida longa e próxima. Tá vendo nada aí? Já tá assim, Tá falta só. vendo? Já começa já. Vai daqui a pouco tá fazendo combate. Até mais. Até mais.